sabe? Deus tem falado algumas coisas pra mim que tem doído muito meu coração e às vezes é fácil de eu entender aquilo que ele tem falado, mas difícil de praticar, né? Como a maioria das coisas é. E eu acho que muitas das vezes a gente, como pessoas, como principalmente o Brasil, que tem uma divisão muito grande por pensamentos, coisas do tipo, não tem visto a glória de Deus porque a gente quer provar o nosso ponto daquilo que a gente acha que está certo. E com Deus é a mesma coisa. Quando Jesus ele veio sobre essa terra, os fariseus, principalmente lá na parte de João, onde que Deus falou comigo, João 12, lá no versículo 10, 11, os fariseus eles queriam matar Jesus e Lázaro, porque as pessoas estavam começando a se entregar para Jesus, as pessoas estavam começando a ser transformadas por o poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha poder, que é o Espírito Santo agindo, eles sabiam que ele era diferente, porque eles só achavam que ele não era tão certo como eles deveriam achar que eram, na verdade, né? Mas assim, como eles pré-julgaram que ele não era, eles queriam matar ele. E isso tocou muito no coração. Será que eu e você não estamos deixando de ver aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente não está vendo aquilo que Deus está fazendo? Será que a gente está vivendo uma vida tão autônoma, uma vida tão de correria, que a gente não consegue ver aquilo que Deus está tocando na nossa vida? Eu vejo, eu sinto muitas das vezes na minha vida algumas coisas que parecem que Deus não tá tocando, que não tá andando, que não tá indo. Só que será que eu tô fazendo porque com a força do meu braço e com o meu pensamento, que eu já tenho uma pré-formação do que aquilo que eu acho que vai dar certo ou não vai, e eu não tô querendo ver aquilo que Deus quer fazer, eu não tô permitindo Deus fazer? Isso dói muito no meu coração, porque às vezes a gente quer tocar tanto a nossa vida, às vezes a gente quer ser tão independente, que a gente esquece que a maior independência que a gente pode ter é a dependência em Deus. Isso leva a diversos pontos e a gente pode ficar discutindo muitas coisas, mas aquilo que eu queria falar para você, uma mensagem muito rápida não deixe de ver a glória de Deus, a movimentação de Deus, não deixe de ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eu não quero deixar de ver na minha vida, porque você acha que aquilo é certo ou é errado. E eu falo isso para você se você é católico, se você é evangélico, se você não sei de que religião, denominação você é, mas eu falo, se você acredita que existe um Deus e você não tem visto a movimentação de Deus, alguma coisa está errada. Porque Deus fala, e se Deus não fala, tudo bem, ele continua sendo Deus, e a gente tem que entender isso, que não é só porque Deus está agindo na nossa vida muito que a gente vai, enfim, amar ele ou não, mas Deus, ele prometeu o Espírito Santo, ele falou que a gente faria, Jesus falou que a gente faria muito mais coisas, a gente veria muito mais sinais e maravilhas do que Jesus mesmo fez. Então, opa, eu tô vivendo uma vida 3, 4, 5 anos, faz 3, 5 meses que eu não tô vendo a glória de Deus, a movimentação de Deus, o que que tá acontecendo? Meu irmão, esse é um vídeo um alerta para você, esse é um vídeo alerta para mim. Às vezes a gente está fazendo aquilo com a força do nosso braço e a gente não tem visto aquilo que Deus está fazendo, a gente não está conseguindo olhar. Que o Espírito Santo possa abrir seus olhos hoje e os meus olhos hoje, para mim ver exatamente aquilo que eu não tenho visto a voz de Deus. E é muito sério isso. É uma interpretação errada sobre aquilo que a palavra de Deus fala. É uma coisa errada que a gente pode deixar de ver a mão de Deus. A gente pode deixar de ver o tempo de Deus na nossa vida. E isso é muito sério. E eu só, ao mesmo tempo que eu fico muito atento, muito, não sei nem a palavra, fico de certa forma preocupado em eu ver, eu fico tão aliviado que o Espírito Santo ele está aqui para ajudar, auxiliar, interceder por nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus que curava, que sempre, durante toda a palavra de Deus, falou profecias, é o Espírito Santo que ministra no meu coração para mim escrever aquilo que eu sinto que Deus está falando comigo, é aquele que pode tocar no meu coração e no seu sobre as coisas que a gente não tem visto Deus porque a gente pré-julgou que aquilo ali era aquilo ali e na verdade não é. Ou aquilo ali é e a gente achou que não é. E é isso que eu queria falar para você, o maior segredo, ouça o Espírito Santo. A Bíblia fala durante todas as escrituras, isso não é mentira, isso não é algo humano que escreveu, foi o Espírito Santo. Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. E o ouvido não quer dizer aqui, o ouvido quer dizer aqui. Eu, durante toda a minha caminhada com Deus, cara, essas últimas semanas eu tenho ouvido tanto Deus falar isso. Nossa, como que isso é bom.
E eu nunca ouço aqui, eu sempre ouço aqui. O Espírito Santo, ele vai falando no nosso coração, ele vai tocando no nosso coração. E é isso que eu queria falar para você, que você possa ter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo em nome de Jesus a partir desse vídeo, e que você possa deixar o momento e falar: Espírito Santo, fala comigo, me ajuda a ver aonde eu preciso ver tua glória, aonde que eu estou fazendo errado. Essa é a mensagem que Deus falou no meu coração. Tomara que você tenha sido abençoado, tocado, e que no nome de Jesus, eu, você, sua casa, e toda essa terra, todo o Brasil, vamos ver aquilo que Deus quer que a gente veja, aquilo que é dele, não aquilo que a gente acha. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Jesus te ama, eu também.